O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país norte-americano, agora, depois da Groenlândia, do Canal do Panamá, do Golfo do México e do Canadá, será dono da faixa de Gaza. A declaração do Laranjão foi dada durante um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Está ameaçado de prisão lá no país dele. Luca Bassani traz mais informações. Luca, eu já vi alguns líderes israelenses falando o seguinte, que essa ideia é uma ideia interessante, mas inexequível. Se a Jordânia e o Egito não quiserem receber, ele vai fazer o quê? Mandar para a prisão de Guantánamo 2 milhões de palestinos? Pois é, Capês, muito polêmica essa fala. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Ontem, enquanto se encontrava com Benjamin Netanyahu em Washington, Donald Trump disse que os Estados Unidos serão os novos donos da faixa de Gaza e que pretende reconstruir o enclave palestino, transformando Gaza numa espécie de Riviera do Oriente Médio. Ele deixou claro que este plano tem como objetivo ser executado durante os próximos meses, mas não deixou detalhada como isso seria realizada essa tarefa, né? A gente sabe que são 2 milhões e 300 mil palestinos que vivem na faixa de Gaza, muitos deles em uma condição muito empobrecida, muito miserável depois da destruição do enclave palestino por conta da guerra, e a gente sabe que muitos deles não querem deixar essa terra que é considerada a sua terra natal, o seu lar, né? Inclusive, houve uma nota de repúdio de várias nações árabes, Catar, Emirados Árabes e os próprios envolvidos, Egito e Jordânia, de que não vão receber os palestinos. A fala de Trump ela é perigosa porque ela quebra vários aspectos do direito internacional. Os Estados Unidos não têm direito algum para requerer aquele território, invadir aquele território, anexar aquele território. Então, realmente uma afronta a todas as leis que regem o nosso mundo atualmente, mas olhando para a realpolitik, para aquilo que nós temos de fato e que é executado, hoje os líderes com viés autoritário fazem o que bem querem. Exemplo de Vladimir Putin, que invadiu a Ucrânia, anexou quase 20% do seu território. Então, os Estados Unidos, tendo um exército tão poderoso, poderia, caso quisesse, invadir a faixa de Gaza e anexá-la, porque nenhum outro país se colocaria para bater de frente com Donald Trump, impedindo isso de acontecer. Esperamos que isso não aconteça, afinal, a faixa de Gaza ainda está infestada de terroristas. Realmente é muito triste saber que elementos como os membros do Hamas ainda têm algum poder de fogo naquele lugar, mas também há uma série de milhares e milhares de pessoas inocentes, órfãs, pessoas que não têm uma perspectiva de vida, que precisam ser acolhidas e precisam ter um futuro garantido pela comunidade internacional. Então, há esse repúdio e há também as questões de como ele realizaria isso. Obviamente que a gente sabe que para reconstruir a faixa de Gaza vai envolver um esforço homérico. Precisa, sim, remover todos aqueles escombros, todos aqueles destroços de carros e de foguetes naquela região. Seria ideal a população estar num lugar diferente, talvez na parte do deserto do Sinai, enquanto essa reconstrução acontece, mas com a garantia de que poderão retornar às suas casas, sem ter que abrir mão daquela terra que é das suas famílias geração após geração. Muitos se perguntam como que você forçaria 2 milhões de pessoas a deixar uma região que eles não querem deixar. Forçaria com o exército, contrataria ônibus, toda essa logística envolvendo centenas de milhares de pessoas, ela mostra que talvez seja uma frase um pouco mais de efeito para ser manchete no mundo todo e mostra as dificuldades que seria executar um plano desse tamanho, que nós esperamos que não aconteça, porque, ressalto, é uma grande afronta a toda a comunidade internacional e às leis que regem o direito internacional na soberania dos países e da autodeterminação dos povos, né? Principalmente no conceito da limpeza étnica. Tirar todos os palestinos da faixa de Gaza seria um enorme crime para aquela população que vive lá há centenas de anos. Mas, ô Luca, é inexequível, porque Israel está na fronteira com Gaza, tem uma das forças militares mais espetaculares do mundo. Despejou 100 mil toneladas de bomba sobre Gaza. E o que aconteceu? A população retornou, não conseguiu sequer recuperar os reféns se não fosse por negociação. E, evidentemente, como é que os Estados Unidos vai fazer aquilo? As pessoas vão resistir, vai ter um novo massacre. Então, realmente, é complicada essa ideia do Donald Trump. De qualquer maneira, eu vi o próprio Bibi Netanyahu, ficou meio sem graça. Falou, é uma ideia diferente, quando já sabe que é inexequível. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Já que o Trump está com esse apetite todo,
Canadá, Golfo do México, vou dar o nome Golfo da América, Groenlândia. O canal do Panamá, né? Muito bem. Eu pergunto, com isso, não é um recado indireto para o Putin em relação ao avanço na Ucrânia e para o Xi Jinping em relação a Taiwan? O John Bolton, que foi embaixador dele, disse o seguinte, que ele pegou uma caneta, falou, tá vendo essa ponta aqui, Bolton? É Taiwan. Tá vendo a mesa inteira? É a China. Vou me preocupar com a ponta da caneta quando tem a mesa inteira? Então, eu pergunto agora, ele quer derrubar o Zelensky ao exigir que a Ucrânia faça eleições para poder negociar com o Putin e vai suspender a ajuda militar nos próximos 100 dias? É com você, Rússia e Ucrânia. Pois é, Capês, eu acredito que essa pressão para novas eleições, ela revela que Zelensky não teria a predileção, a preferência dos americanos para conduzir as negociações do lado ucraniano. Nós sabemos que o mandato de Zelensky já expirou em 2024, mas pela logística de se realizar eleições de um país em guerra, com milhares de pessoas mobilizadas e tantas outras que deixaram a sua região, você executar um processo eleitoral legítimo em um país com essas circunstâncias é extremamente difícil. Obviamente que a gente sabe que a popularidade de Volodymyr Zelensky está muito baixa, mas não sabemos quem seriam os candidatos e se eles se colocariam contrariamente às propostas de Zelensky. Eu acredito que o apoio americano vai cessar, ele vai diminuir consideravelmente durante os próximos meses, obrigando a Ucrânia a negociar para não perder um pedaço maior do seu território, mas eu acredito também que isso vai ser colocado a posteriori. Por enquanto, Donald Trump tem dois objetivos, ele deixou claro: deportar os ilegais, fortalecer o controle das suas fronteiras com esses acordos de última hora, seja com o Canadá, seja com o México, e também negociar com Benjamin Netanyahu uma expansão da terra israelense para a faixa de Gaza. Pelo menos é isso que ficou nas entrelinhas ontem. Eu apenas me esqueci de um detalhe que eu acho importante a gente trazer para a nossa discussão com os debatedores. O presidente Lula também se manifestou em relação a isso, dizendo que o que aconteceu na faixa de Gaza foi um genocídio e que a proposta de Trump ela é incompreensível. Nós separamos um trecho da fala do presidente brasileiro, vamos acompanhar. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Pois é, as falas do presidente Lula, elas vão no mesmo caminho de outras falas já expressadas por ele, por membros da diplomacia brasileira contra as estratégias de Israel adotadas nessa guerra, mas as recentes declarações de Donald Trump realmente repercutiram de forma extremamente negativa dentro da Europa e outros aliados históricos de Israel que acham que remanejar a população palestina, anexar a faixa de Gaza ou reconstruí-la aos moldes americanos é algo que soa bastante absurdo, abrindo espaço para que outros governos autoritários na região e no mundo, exemplo da China, da Rússia, do Irã, queiram também partir para uma aventura expansionista, o que ninguém gostaria de ver neste momento em que o mundo já é repleto de guerras civis e guerras entre estados e que pode representar um aumento da violência, da mortandade e das crises econômicas, como a gente tem visto durante esses últimos 5 anos. É algo para a gente continuar acompanhando, porque Donald Trump é um líder muito vocal, alguém que fala bastante através da retórica, figuras de linguagem, e também conduz a economia, conduz a política de formas diferentes. Muitas vezes aquilo que ele fala não é aquilo que ele não é da maneira como ele age e, portanto, é necessário esperar um pouco antes de tomar qualquer tipo de decisão precipitada para saber o que vai ser de Gaza, mas como você bem colocou, Capês, é quase inexequível um plano dessa magnitude. É completamente inexequível. Agora, quando o presidente fala que foi um genocídio, eu não quero entrar nesse aspecto, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas, na opinião dele, quando ele disse que foi um genocídio, ele está criticando o Joe Biden. Foi o Joe Biden que forneceu todo o aparato militar para Israel. Se está certo ou está errado é uma outra discussão. Estou enquadrando o endereço da crítica feita pelo presidente. É o Biden, não é o Trump. Agora, Luca, o Google fez uma mudança importante na sua política de inteligência artificial.
a empresa removeu uma regra que proibia o uso da tecnologia para o desenvolvimento de armas. Em 2018, o Google prometeu não aplicar inteligência artificial em armamentos ou monitoramentos que violassem os direitos humanos. O projeto foi chamado de Project Maven e usava os sistemas para melhorar ataques com drones. Agora, a Big Tech defende que empresas e governos devem trabalhar juntos para garantir a segurança nacional. Eu queria que você explicasse isso aqui para nós. Capês, a gente falou na semana passada da nova corrida pelo AI, né, neste momento em que a China lança o DeepSeek, que é uma ferramenta mais barata e tão competitiva quanto as ferramentas de inteligência artificial americanas, e nós sabemos que, assim como foi a internet no passado, a radiação, todas as grandes invenções que podem facilitar muito a vida humana, quanto também aplicações mais perigosas, que podem ser utilizadas para acabar com a vida humana. E no caso em questão, a gente sabe que a inteligência artificial tem aplicações ilimitadas, é tudo muito rápido, é muito avançado, e muitas empresas americanas se comprometeram a não utilizá-la para fins tanto militares quanto também de espionagem da própria população, ou seja, coletar dados do reconhecimento facial, fazer análises demográficas em relação a isso para poder, mais ou menos, organizar uma triagem daquela determinada população. A Google, então, removeu todas essas restrições, ou seja, as ferramentas de AI desenvolvidas pela empresa, que estão entre as grandes ferramentas do mundo, poderão agora ser utilizadas em conjunto com o governo americano para fundos militares, ou seja, a análise de voos de drones ou a aplicação dos mesmos, também análises de diversas técnicas de batalha e a própria observação dos moradores de determinada cidade, determinada região que queira utilizar essa ferramenta. Provavelmente, esta quebra daquele compromisso selado em 2018 é para aumentar a competitividade com as ferramentas chinesas, que provavelmente também já estão sendo utilizadas pelo governo de Pequim para fins militares e fins de vigilância da população chinesa. É muito, muito complexa essa questão, mas só dá apenas amostras que estamos talvez caminhando em um retrocesso e que essas questões das big techs, das grandes redes de tecnologia, né, grandes redes sociais precisam estar em concordância com a lei de determinados países, senão pode ser muito complicado para as pessoas de determinadas nações conseguir competir com a arbitrariedade que muitas vezes a inteligência artificial pode fazer em questões criminais, questões de guerra e também na vigilância de cada uma das pessoas e seus comportamentos. Muito bem, Luca. É aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, que o final a gente não entendia, agora estamos começando a entender onde vai dar. Luca, uma boa noite para você em Munique, onde são 19 horas e 54 minutos. Obrigado pela sua participação. Vamos começar aqui, então, vamos debater aqui. Henrique Kriegner. Vamos começar com a faixa de Gaza, porque nós abrimos com essa questão. Primeiro, como você classifica aí a fala do Trump? Como você classifica a reação de Israel? E como é que você acha que vai ficar? Os Estados Unidos vão ser donos da faixa de Gaza. O Trump já quer explorar aquilo turisticamente. Mas como é que ele vai arrancar 2 milhões de palestinos de lá, o Kriegner? É a mente empreendedora, né, do setor imobiliário aí do Trump. Eu acho que a gente precisa lembrar o estilo de negociação que o Trump tem. Primeiro ele faz ele joga lá na frente para depois ir construindo um meio termo, né? A gente tem visto, isso aconteceu com o Canal do Panamá, o presidente do Panamá, aconteceu agora com o México também, todas as sanções que ele prometeu, então é um estilo de negociação. Mas a gente precisa deixar um pouco os romances e ideais de lado, no sentido de olhar de uma certa forma pragmática, Capês. Primeiro que ali, o território, a gente tem a Cisjordânia e a gente tem a faixa de Gaza, né? Então, quando a gente fala do território palestino, nós estamos falando dessas duas porções separadas. Com Israel no meio. Com Israel no meio. Quando a gente fala da faixa de Gaza, nós estamos falando de um território que não conseguiu se organizar social nem politicamente. Eles eram dominados e ainda são dominados, porque não foi erradicado o Hamas. O Hamas ainda continua vitimizando a população da faixa de Gaza. Voltar a população agora para o mesmo lugar vai voltar ao domínio do Hamas.
Quando o Lula vem a público com todo o seu conhecimento aí, né, de cenário internacional, para dizer que o território, a faixa de Gaza é dos palestinos, então vamos fazer o experimento. Deixa lá os palestinos, não envia ajuda internacional, não traz nenhum fortalecimento por parte de Israel. Todos os dias o governo israelense envia caminhões de ajuda humanitária para a faixa de Gaza, para aqueles que ainda permanecem lá. Então, vamos zerar tudo isso e ver no que vai dar. Não vai dar bom. Então, eu concordo que uma interferência direta dos Estados Unidos e fazer dali um território americano não seja a melhor saída. Mas eu não quero voltar para um lado em que olha, deixa eles ali construindo, porque vai surgir mais uma autoridade terrorista, cujo objetivo é a eliminação do Estado de Israel e do povo judeu. Isso está no estatuto do Hamas, que ainda tem o poder político dentro da faixa de Gaza. Então não é simplesmente uma questão de patriotismo ou de valorização nacional. Todos os povos têm o direito aos seus territórios, isso é verdade, precisa ser respeitado. Mas nós estamos falando de um povo que está ali infiltrado e sendo dominado há décadas por uma organização terrorista. E que, voltando ao normal, voltando ao território, essa organização terrorista volta ao poder também. E aí, o que o mundo vai fazer a respeito disso? Essa é a pergunta que precisa de uma resposta agora. Sérgio Zagarino, parece que o Trump está cometendo um erro de raciocinar como ocidental. E no Oriente Médio não funciona o raciocínio dos ocidentais. Ou seja, vamos pegar Gaza, vamos pegar o pessoal do norte e levar para o sul, reconstruímos tudo aquilo. Depois, levamos do sul para o norte e reconstruímos novamente. Vamos explorar economicamente aquilo lá e fazer dar lucro e melhorar a vida das pessoas. Esse é o raciocínio ocidental. Os Estados Unidos tentou fazer isso na segunda invasão do Iraque, em 2003. Eu tenho um senhor já, espero que ele esteja bem, Thomas Carroll, foi da CIA. Quando ele esteve no Brasil, ele falou, olha, já estavam contratando empresas no Canadá e nos Estados Unidos para reconstruir o Iraque antes da Segunda Guerra. E deu certo? O Iraque está completamente destruído, as empresas americanas não conseguiram entrar lá para reconstruir e explorar o petróleo. A Líbia virou um país disfuncional. Então, não sei como vai fazer com Gaza para reconstruir Gaza e deslocar os palestinos para o Egito e Jordânia, que não querem recebê-los. Vai deslocá-los para onde? Para o mar Mediterrâneo? Eu tenho certeza. Na ilha, né? Eu tenho certeza que pelo mar não será possível, mas o que é evidente é a estratégia de Trump. Trump consegue movimentar o mundo inteiro com sua fala, que acaba muitas vezes sendo distorcida. Em nenhum momento Trump disse que irá tirar dos palestinos o direito daquele território, mas sim trabalhar para reconstruí-lo. E apenas para você... Está escrito no gerador de crescer, serão donos da faixa de Gaza. O que dá para entender disso aí? Você alegar que será dono de uma região é apenas para você conseguir fazer a reconstrução. O Pepe, ele fala evidentemente que vamos ser donos, da mesma forma que ele falou que vai tomar o canal do Panamá. E a real política não é dessa forma. A real política é que ele, dizendo isso, ele consegue trazer à tona os interesses e os olhares do mundo todo, da comunidade europeia, da própria região ali do Oriente Médio, e ele, de alguma forma, agora vai conseguir fazer com que essas pessoas que sofrem tanto, como bem pontuou o Kriegner, o maior prejudicado ali é o povo palestino, é o detentor do direito daquela terra, mas que eles não têm condições alguma de reconstruí-la. E o governo americano, ele tem rigidez o suficiente para conseguir recuperar aquela região da faixa de Gaza, o que nunca na história foi feito. E tem que ser feito investimentos milionários lá. Então, com o subsídio americano, com a ajuda de empresas americanas, a reconstrução da faixa de Gaza permitirá o retorno dessas famílias palestinas que não necessariamente precisam sair dali do território. Eles podem se deslocar. Inclusive, os Estados Unidos têm capacidade hoje de conseguir realizar esses aparatos, esses eventuais abrigos, se for o caso, essas estruturas de moradia. O que a gente não pode permitir é o retorno de uma organização terrorista no controle daquela região, apenas para camuflagem. O Hamas, o Hamas é uma organização terrorista. A gente não pode permitir o retorno deles. Retorno não, já a luta, lá. exatamente. Retorno, é por isso que é importante a presença do governo americano. Parece que e o discurso de Trump. O Marício parece que discorda de você. O que foi, Marício? Não, é que assim, eu não queria interromper, não sei se já terminou seu... Você já interrompeu? Não. Agora vai em frente. Não, desculpa, Zagarino, me perdoe se eu te interrompi, mas a questão não é essa. A questão, você está falando de um jeito muito pacífico, de que não é isso que vai acontecer. Cara, é totalmente oposto do que você está falando, sinceramente. Se os Estados Unidos invadem a faixa de Gaza, é com tanque
de guerra, avião é com tudo. Eles vão pra guerra. Eles não vão chegar lá e falar, a senhora pode dar licença da sua residência, que nós agora vamos construir a sua casa. Esse povo vai pra onde? Se ele tá deportando as pessoas dos Estados Unidos, esse povo de Gaza vai pra onde? Me fala. Você citou o Canal do Panamá. O Canal do Panamá não precisa de exército. O Canal do Panamá, a discussão com o canal lá do Panamá está sendo discutida na geopolítica, ali com canetas, com pessoas vestidas de terno. Agora, a Gaza é totalmente o oposto. Gaza eles vão tomar com tanque de guerra e fuzil na mão. E está errado. E está totalmente errado. Se ele quer construir Gaza, primeiro ele tem que combater o Hamas. Porque o Irã, que é o principal adversário dos Estados Unidos, é quem financia o Hamas. Então tem que ter uma geopolítica específica para isso, não para tirar o povo de Gaza e chegar lá e falar, somos donos de Gaza. Ele não tem o direito de fazer isso. É contra a Constituição americana. E o fundamentalismo teocrático do Irã é que é o responsável por toda esta confusão que se arrasta há anos no Oriente Médio, desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica. E lembrando que em 1954, o Mohammad Mossadegh, que era um líder eleito democraticamente pelo Irã, foi derrubado pela CIA. E ali começou todo o ódio que perdura até hoje.